Se eu contar essa história, talvez vocês não acreditem. Mas eu preciso falar, porque o que aconteceu naquela casa mudou para sempre minha visão sobre o mundo, sobre as famílias que a gente cuida e principalmente sobre o meu papel como mulher, como mãe e como ser humano que tem consciência. Meu nome é Dona Regina, tenho 58 anos, sou lá de Carmo da Mata, interior de Minas Gerais, mas moro em Belo Horizonte há uns 30 e poucos anos já. Trabalhei quase a vida toda como doméstica, desde os meus 15 anos, quando vim para a capital tentar uma vida melhor. Hoje quero compartilhar com vocês a história mais difícil que já vivi, mas que também me ensinou o verdadeiro significado da palavra coragem e da responsabilidade que a gente tem com o próximo. Antes de começar, quero dizer para todas as empregadas, diaristas, cuidadoras, babás, passadeiras que estão me assistindo aí. Vocês são guerreiras, viu, gente? O trabalho que a gente faz é honesto, é importante e é essencial para a sociedade funcionar. A gente cuida das famílias, das casas, da vida de outras pessoas e isso tem muito valor, sim, senhora. Nunca deixem ninguém diminuir vocês por causa do trabalho que fazem. Se você também trabalha ou já trabalhou em casa de família, deixa aí nos comentários sua cidade e há quanto tempo trabalha nessa área. Vamos formar uma rede de apoio entre nós, que uma precisa da outra mesmo. E se por acaso você está passando por alguma situação difícil no trabalho ou conhece alguém que está, saiba que não está sozinha não. A gente tem que se unir para se proteger e se ajudar. Essa história que vou contar para vocês aconteceu há uns 6 anos atrás, quando eu trabalhava numa casa muito bonita lá na zona sul de Belo Horizonte, no bairro Belvedere. Quem conhece BH sabe que é um bairro de gente com dinheiro mesmo, casas grandes, carros importados, aquela coisa toda. Era uma família que todo mundo olhava de fora e achava perfeita, sabe? Dr. Eduardo, um advogado bem de vida de uns 45 anos, alto, cabelo sempre arrumado, terno caro, daqueles homens que impõem respeito quando entra num lugar. Dona Cristina, psicóloga de 42 anos, bonita, sempre bem vestida, cabelo loiro bem tratado, unhas sempre feitas. E as 2 filhas, Amanda de 14 anos e Júlia de apenas 11 aninhos. Uma casa grande que dava gosto de ver, com piscina azul clarinha, jardim que parecia de revista, 3 carros na garagem sendo um BMW, uma Hilux e um Corolla. O tipo de família que a gente olha de fora e pensa, meu Deus do céu, que vida abençoada. Deve ser tão bom morar numa casa assim, não ter preocupação com dinheiro. Eu cheguei nessa casa através da minha comadre Neuza, que trabalha há uns 10 anos numa casa aqui perto, e conhecia a família da Igreja Católica que eles frequentavam aos domingos. A Neuza sempre foi muito certinha, então, quando ela me indicou, eu sabia que era coisa séria. Regina, ela me disse, apareceu uma vaga muito boa lá perto de casa. Família rica, mas educada. Paga bem, tem todos os direitos em dia. Acho que é uma boa oportunidade para você. Eu estava precisando mesmo de um emprego novo, porque a família que eu trabalhava antes tinha se mudado para fora do país e me deixou meio perdida. Quem me contratou pessoalmente foi Dr. Eduardo, coisa que na época achei até diferente e elegante da parte dele, né? Porque geralmente são as patroas que cuidam dessas coisas de casa, de contratar empregada, essas coisas. Mas ele fez questão de me entrevistar pessoalmente no escritório dele, que ficava no centro da cidade, num prédio comercial muito chique. Lembro que fiquei até nervosa, porque nunca tinha sido entrevistada num lugar tão fino assim. Dona Regina, ele falou se levantando da cadeira e me estendendo a mão para cumprimentar, muito educado. Muito prazer. A senhora foi indicada pela Neuza, que trabalha na casa dos meus amigos. Ela falou muito bem da senhora. E eu toda orgulhosa, né? Porque não é sempre que patrão reconhece o valor da gente logo de cara. Ele me explicou direitinho como funcionava a rotina da casa, me mostrou fotos da família no celular dele, falou das meninas com um carinho que me chamou a atenção na época. Olha, Dona Regina, eu preciso de alguém de muita confiança aqui em casa. As meninas são tudo para mim e para minha esposa. A Amanda está numa idade delicada, adolescente, você sabe como é. A Júlia ainda é pequena, mas já tem personalidade forte. Eu quero que elas sejam bem cuidadas,
que tenham alguém responsável por perto quando eu e minha esposa não estivermos em casa. E continuou: a senhora parece ser uma pessoa séria, responsável, de família. É exatamente o que estamos procurando. Na entrevista, ele foi muito claro sobre os direitos trabalhistas. Disse que ia assinar minha carteira desde o primeiro dia, que pagaria FGTS, 13º, férias, tudo certinho. Não gosto de fazer as coisas pela metade, dona Regina. Prefiro pagar um pouco mais e ter alguém de confiança do que economizar e ter dor de cabeça depois. Ofereceu um salário bom para a época, vale transporte, e ainda disse que se precisasse fazer hora extra, pagaria tudo direitinho. Só tem uma coisa que preciso deixar bem claro, ele disse, ficando mais sério. Aqui em casa a gente preza muito pela privacidade da família. O que acontece aqui dentro, fica aqui dentro. A senhora entende o que quero dizer? Na época, achei normal essa preocupação com privacidade. Família rica sempre tem essa paranoia, né? Medo de que empregada saia espalhando os podres da família por aí. Dona Cristina trabalhava meio período no consultório particular dela, atendia uns pacientes de manhã e voltava para casa na hora do almoço. As meninas estudavam num colégio particular caríssimo, daqueles que cobram uma mensalidade que é mais que meu salário inteiro. Faziam inglês, natação, balé, tênis, aquela vida de criança rica que a gente vê na televisão. Era aquela vida de classe média alta que parecia perfeita vista de fora. Meu trabalho era cuidar da casa toda. Limpeza geral, organização, preparar as refeições para a família, cuidar das roupas, passar, lavar, essas coisas todas. A casa tinha 3 andares, 5 quartos, 4 banheiros, uma cozinha enorme com ilha no meio, área de serviço grande, garagem para 3 carros, piscina, jardim. Era muita coisa para uma pessoa só, mas eles pagavam bem, então eu não reclamava não. Minha rotina era bem certinha. Chegava às 7 da manhã em ponto, tomava um cafezinho que Dona Cristina sempre deixava pronto para mim e já começava o trabalho. Primeiro eu organizava a cozinha, preparava o café da manhã da família, depois subia para arrumar os quartos. Dona Cristina saía com as meninas para as 8h30 para deixar elas na escola antes de ir para o consultório. Dr. Eduardo já tinha saído mais cedo, lá pelas 7h15, sempre muito apressado com a pasta na mão e o celular colado na orelha. Durante a manhã, eu ficava sozinha na casa, então aproveitava para fazer a limpeza pesada. Aspirar os tapetes, limpar os banheiros, organizar as roupas, preparar o almoço. Era um silêncio gostoso, só o barulhinho do aspirador e da máquina de lavar roupa funcionando. Às vezes ligava o rádio baixinho para fazer companhia. As tardes é que eram mais corridas, com as meninas chegando da escola lá pela 1h30 da tarde. Primeira coisa que faziam era correr para a cozinha pedindo lanche. Dona Regina, que tem para comer? Tô morrendo de fome! A Júlia sempre gritava, jogando a mochila no chão da cozinha. Já a Amanda era mais quietinha, só falava "Oi, Dona Regina" e subia para o quarto. A Júlia era uma tagarela danada. Daquelas crianças que conversam com todo mundo, contam tudo o que fizeram na escola, pedem ajuda com o dever de casa, querem saber da vida da gente. Dona Regina, a senhora tem filhos? Quantos anos eles têm? Por que a senhora não trouxe eles aqui para conhecer a gente? Perguntas típicas de criança curiosa, né? Eu adorava conversar com ela enquanto preparava o lanche. Já a Amanda era o contrário completo. Quietinha, reservada, meio tímida assim. No começo, achei que fosse só coisa da idade mesmo, né? Adolescente é complicado, tá sempre de cara fechada, não quer conversar com ninguém. Mas tinha alguma coisa no jeito dela que me incomodava, só não sabia dizer o que na época. As meninas eram educadas comigo, sempre me chamavam de Dona Regina, pediam por favor e falavam obrigada. Nunca me desrespeitaram, nunca me trataram mal. Isso me chamou a atenção porque já trabalhei em casa onde as crianças tratavam a empregada que nem cachorro, sabe? Xingavam, mandavam fazer coisa, eram mal educadas. Mas essas duas não, sempre respeitosas. Dona Cristina chegava do consultório lá pelas 2 horas, almoçava rapidinho e ficava em casa cuidando das meninas.
Era uma mãe presente, sempre perguntava como tinha sido o dia na escola, ajudava com lição de casa, levava e buscava das atividades extras. Pelo menos na aparência, né? Porque depois eu descobri que as aparências enganam muito. Dona Regina, ela sempre me dizia: "Muito obrigada pelo seu trabalho. A casa fica sempre impecável." Era gentil comigo, mas mantinha aquela distância de patroa, sabe? Não era daquelas que fica conversando sobre a vida, perguntando da família da gente. Dava as ordens do que precisava fazer e pronto. Respeitosa, mas fria. Na época, até preferia assim. Já tinha trabalhado em casa, onde a patroa queria saber de tudo da vida da gente e depois usava as informações contra a gente. "Dona Regina, hoje precisa dar uma caprichada na sala, porque vão vir umas visitas importantes do escritório do meu marido." Ela falava assim, bem no profissional. E eu: "Claro, dona Cristina, pode deixar que vou deixar tudo brilhando para a senhora." Era assim nossa conversa, sempre bem cordial, mas distante. Doutor Eduardo chegava do trabalho lá pelas 6:30 da tarde, sempre cansado, mas fazia questão de cumprimentar todo mundo. "Oi, Regina, como foi o dia? Muito obrigado pelo seu trabalho." Sempre educado, sempre simpático. Jantavam juntos na sala de jantar, conversavam sobre o dia, pareciam uma família normal e unida. Uma coisa que me chamou a atenção desde o começo foi que Dr. Eduardo sempre fazia questão de dar boa noite para as meninas pessoalmente. Depois do jantar, lá pelas 8:30, ele subia com elas, ajudava não sei com o quê, e ficava um tempão nos quartos delas. No começo pensei: que pai carinhoso e presente, ainda participa da rotina das filhas, mesmo chegando cansado do trabalho. A Júlia sempre descia rapidinho, lá uns 10, 15 minutos depois, correndo para a sala para assistir televisão ou mexer no tablet. "Pronto, dona Regina, já escovei os dentes, já coloquei o pijama. Agora posso assistir um desenho antes de dormir?" Sempre animada, sempre falante. Mas a Amanda às vezes demorava quase 1 hora para aparecer. E quando descia, vinha com cara de quem tinha chorado, olhos vermelhos, meio abatida. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ela sempre dava uma desculpa qualquer. "Ah, dona Regina, é que tô com dor de cabeça", ou "tô preocupada com uma prova amanhã", essas coisas. Dona Cristina nunca comentava nada sobre isso. Aliás, ela tinha uma mania muito estranha de tomar remédio para dormir muito cedo. Lá pelas 9 da noite já estava de pijama se preparando para deitar. "Preciso dormir bem para trabalhar amanhã", ela sempre falava. Deixava Dr. Eduardo cuidando das meninas sozinho, o que na época achei até normal. Cada família tem sua rotina, né? Quem era eu para achar estranho? Mas eu estranhava mesmo assim. Que mãe vai dormir às 9 da noite e deixa o marido cuidando das filhas adolescentes sozinho? Principalmente a Amanda, que estava naquela idade mais delicada. Mas pensei: Regina, não se mete na vida alheia. Cada um sabe da sua vida. As primeiras semanas foram bem tranquilas. Eu estava me adaptando à rotina da casa, conhecendo os gostos de cada um da família, aprendendo onde ficava cada coisa. A casa era grande demais da conta. Então demorei um tempinho para pegar o jeito de limpar tudo no tempo certo sem me cansar demais. As meninas me ajudavam às vezes, principalmente a Júlia, que sempre oferecia ajuda para arrumar o próprio quarto. "Dona Regina, deixa que eu arrumo minha cama." Ela falava toda animada, pulando na cama que eu tinha acabado de fazer. Minha mãe disse que tenho que aprender a ser independente e responsável. Uma gracinha de menina, toda esperta e carinhosa. Às vezes eu ficava pensando, queria que minha filha tivesse todas essas oportunidades que essa menina tem. A Amanda também era educada, mas de um jeito diferente. Mais séria, mais adulta que a idade. Às vezes eu a via arrumando o quarto dela com uma perfeição que não era normal para a idade dela. Tudo organizadinho, cada coisa no seu lugar, como se ela tivesse medo de deixar alguma coisa fora do lugar. Foi depois de uns 2 meses trabalhando lá que comecei a notar umas coisas mais estranhas. A Amanda, que no começo eu achava só tímida e reservada, na verdade parecia sempre tensa, sempre assustada com alguma coisa. Quando o pai chegava do trabalho, ela meio que desaparecia da sala, ia para o quarto e só aparecia na hora do jantar quando a mãe chamava.
Amanda, vem jantar! Dona Cristina gritava lá de baixo. E a menina descia toda arrumadinha, mas com uma cara que não era normal para a idade dela. Uma cara de quem carregava um peso muito grande nos ombros. Durante o jantar, a Júlia falava pelos cotovelos, contava tudo da escola, das amigas, dos professores. Já a Amanda ficava quietinha na mesa, só respondia quando perguntavam alguma coisa direta para ela. E você, Amanda? Como foi na escola hoje? Foi bem, mãe? Tem muita lição para fazer? Não, só um pouco. Sempre respostas curtas, como se tivesse medo de falar demais. Eu observava esses detalhes porque, trabalhando em casa de família, a gente acaba ficando íntima da rotina da família, né? A gente vê coisas que mais ninguém vê, percebe detalhes que passam despercebidos. E tinha alguma coisa ali que não estava certa, só que eu não conseguia botar o dedo no que era. Uma coisa que me incomodava muito era ver como a Amanda tinha emagrecido desde que eu comecei a trabalhar lá. No começo ela era uma menina normalzinha, mas depois de uns meses estava magra demais, com olheiras profundas, o rosto mais chupado. Quando comentei com Dona Cristina, ela só disse: "Ah, é a idade mesmo. Adolescente sempre fica esquisita com o corpo." Mas uma mãe como eu sabe quando uma criança não está bem. E a Amanda definitivamente não estava bem. Às vezes, eu a via saindo do banheiro com os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando perguntava se estava tudo bem, ela sempre dava uma desculpa. "Ah, dona Regina, é só estresse da escola mesmo." Ou, "Tô com cólica, essas coisas de menina." Um dia, estava organizando a roupa suja dela e encontrei várias calcinhas rasgadas e manchadas de sangue no fundo do cesto. Aquilo me deixou muito preocupada. Na época pensei que pudesse ser menstruação, mas era sangue demais, e as roupas estavam rasgadas de um jeito estranho, como se alguém tivesse puxado com força. "Dona Cristina", falei um dia, tentando tocar no assunto com cuidado. "A Amanda tá precisando de roupa íntima nova, tem várias peças que estão meio estragadas." Ela só respondeu: "Ah, tá, depois eu vejo isso com ela." E não tocou mais no assunto, como se não fosse importante. Mas para mim aquilo não saiu da cabeça. Roupa íntima rasgada numa menina de 14 anos não é normal. Comecei a ficar mais atenta aos detalhes, mais observadora do comportamento da família. Foi aí que comecei a reparar numa coisa muito estranha. Toda vez que Dr. Eduardo chegava do trabalho, a Amanda sumia. Ela podia estar na sala assistindo televisão com a irmã, podia estar na cozinha comigo conversando, mas na hora que ouvia o barulho do carro dele chegando, ela corria para o quarto e trancava a porta. "Por que a Amanda sempre se esconde quando o pai chega?" Perguntei para Júlia um dia, fingindo que era só curiosidade. "Ah, sei lá, dona Regina. Ela anda muito estranha ultimamente. Não quer mais brincar comigo, não quer assistir filme junto. Fica só no quarto estudando ou mexendo no celular." E continuou: "Minha mãe disse que ela tá virando mocinha, que é por isso que tá esquisita." Mas eu sentia que tinha alguma coisa mais profunda acontecendo. A mudança no comportamento da Amanda era muito drástica para ser só coisa de adolescente. Era como se ela tivesse medo de alguma coisa ou de alguém. As coisas começaram a ficar mais claras numa tarde de quinta-feira que marcou minha vida para sempre. Dona Cristina tinha viajado para um congresso de psicologia em São Paulo e só voltaria no dia seguinte. A Júlia estava passando o dia na casa da avó materna, porque Dona Cristina não queria deixar ela sozinha em casa. Então só tinha eu, Dr. Eduardo e a Amanda na casa naquele dia. Dr. Eduardo chegou do trabalho mais cedo que o normal, lá pelas 4 da tarde, coisa que não era comum dele. Geralmente ele só chegava depois das 6:30. "Dona Regina", ele disse parecendo meio nervoso, "terminei os compromissos mais cedo hoje. A Amanda já chegou da escola?" "Chegou sim, doutor. Tá lá no quarto fazendo lição." "Que bom! A senhora pode preparar um lanche para mim? Não almocei direito hoje." Preparei um sanduíche e um suco para ele, que ficou na cozinha comigo conversando enquanto comia. Tava estranho, porque ele nunca ficava na cozinha conversando comigo. Sempre comia na sala ou no escritório dele. "Dona Regina, a senhora acha a Amanda uma menina bonita?" Ele perguntou do nada. A pergunta me pegou de surpresa. "Ué, claro que acho, doutor.
Ela é uma menina linda. Por quê? Ah, é que ela tá ficando mocinha, né? Desenvolvendo o corpinho. Às vezes fico preocupado com a atenção que ela pode atrair dos meninos da idade dela. Achei estranha aquela conversa, mas respondi. É normal, né, doutor? Faz parte do crescimento dela. Ele ficou me olhando de um jeito estranho e disse: É, você tem razão. A Amanda sempre foi especial, diferente das outras meninas. E mudou de assunto rapidinho. Depois do lanche, ele subiu para o escritório dele, que ficava no segundo andar, e eu continuei minhas atividades normalmente. Estava na área de serviço estendendo roupa quando ouvi um barulho estranho vindo do andar de cima. Parecia alguém chorando, mas baixinho, como se estivesse tentando não fazer barulho. Primeiro pensei que fosse a televisão ou alguma coisa assim, mas o barulho continuou e eu comecei a ficar preocupada. Larguei a roupa que estava estendendo e resolvi subir para ver se estava tudo bem. Quando cheguei no corredor do segundo andar, percebi que o barulho vinha do quarto da Amanda. Era ela chorando, mas não era um choro normal de adolescente contrariada ou fazendo birra. Era um choro de desespero, de dor, de quem está sofrendo muito. Fiquei parada ali no corredor, sem saber se devia bater na porta ou deixar para lá. Mas aí ouvi uma voz de homem vinda de dentro do quarto. Era a voz do Dr. Eduardo, falando baixinho, quase sussurrando. O que ouvi naquele momento mudou minha vida para sempre. Mudou tudo o que eu pensava sobre aquela família, sobre aquele homem que eu considerava um patrão exemplar. Fica quietinha, Amanda. Não precisa chorar, não tá doendo tanto assim. Pai, por favor, não. Dói muito. Eu não quero mais. Shh. Você sabe que o papai te ama muito, né? É por isso que você é especial para mim. Outras meninas não têm um pai que ama tanto assim. Mas, pai, isso não tá certo. A professora da escola disse que... A professora não sabe de nada, Amanda. Ela não entende do amor especial que o papai tem por você. E você não vai contar pra ninguém sobre nossos momentos especiais, né? É nosso segredinho. Pai, eu não quero mais. Por favor. Amanda, você não quer que o papai fique triste, quer? E lembra do que eu falei sobre a Júlia? Se você contar pra alguém, eu vou ter que mostrar pra ela também como é o amor especial do papai. Você quer proteger sua irmãzinha, não quer? Meninas, eu juro pra vocês que naquele momento senti meu mundo desabar completamente. Minha cabeça começou a rodar, as pernas ficaram bambas que nem gelatina, e por um segundo pensei que ia desmaiar ali mesmo no corredor. Meu coração estava batendo tão forte que tinha certeza que eles podiam ouvir lá de dentro do quarto. Não era possível que eu estava ouvindo aquilo. Não era possível que aquele homem que parecia tão correto, tão respeitado, tão bom pai e marido, estava fazendo aquilo com a própria filha. Uma menina de apenas 14 anos, que devia estar brincando de boneca ainda, não sofrendo nas mãos do próprio pai. Fiquei parada ali, grudada no chão, sem conseguir me mexer. Uma parte de mim queria sair correndo, descer as escadas, pegar minha bolsa e sair daquela casa para nunca mais voltar. Não me meter nessa história, fingir que não tinha ouvido nada, não tinha visto nada. Mas a mãe que existe dentro de mim, a mulher que eu sou, não conseguia ignorar o sofrimento daquela menina. A Amanda tinha a mesma idade da minha filha mais nova, e eu não conseguia nem imaginar alguém fazendo uma coisa daquelas com a minha criança. Como é que uma menina consegue aguentar uma coisa dessas sozinha? Como é que ela consegue sentar na mesa de jantar todo dia e olhar na cara daquele homem que estava destruindo a vida dela? Ouvi a voz do Dr. Eduardo de novo. Agora para de chorar e vai lavar o rosto. Daqui a pouco a dona Regina vai estranhar se você não descer. E lembra, se alguém perguntar alguma coisa, você estava estudando aqui no quarto, entendeu? Sim, pai. E Amanda, você sabe que se contar alguma coisa para alguém, vai ser muito pior para todo mundo, né? Principalmente para sua irmã pequena. Ouvi passos se aproximando da porta e corri para o banheiro do corredor, fechando a porta bem de levinho. Meu coração estava disparado, as mãos tremendo. Ouvi Dr. Eduardo saindo do quarto da Amanda e descendo as escadas, assoviando uma musiquinha como se nada tivesse acontecido. Fiquei ali no banheiro uns 5 minutos, tentando processar o que tinha acabado de presenciar. Tentando entender como ia lidar com aquela situação. O que fazer?
Para quem contar? Quem ia acreditar na palavra de uma empregada doméstica contra a de um advogado respeitado? Quando finalmente tive coragem de sair do banheiro, bati levinho na porta do quarto da Amanda. Amanda, minha filha, tá tudo bem aí? Tô sim, dona Regina, só tava estudando. Posso entrar? Demorou uns segundos para ela responder. Pode sim. Abri a porta devagar e encontrei a menina sentada na cama, com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, tentando fingir que estava lendo um livro. Mas dava para ver que ela estava destruída por dentro. Minha filha, o que aconteceu? Por que você estava chorando? Ela me olhou com aqueles olhos de menina assustada e disse: Não foi nada, dona Regina, só tava com dor de cabeça. Mas eu vi sangue na cama dela. Na época ainda não tinha certeza do que tinha acontecido, mas todas as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando na minha cabeça. As roupas íntimas rasgadas, o emagrecimento, os choros constantes, o medo do pai. Sentei na beirada da cama dela e disse: Amanda, você pode confiar em mim, sabia? Se alguma coisa estiver te incomodando, você pode falar comigo. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez não conseguiu segurar. Dona Regina, eu não posso falar. Se eu falar vai ser pior. Pior como, minha filha? Meu pai, ele disse que se eu contar para alguém, ele vai fazer com a Júlia também. E ela é tão pequeninha, dona Regina. Eu não posso deixar ele machucar ela. Meu coração partiu em 1000 pedaços ouvindo aquilo. Aquela menina de apenas 14 anos estava sendo abusada pelo próprio pai e ainda se preocupava em proteger a irmã menor. Que situação mais cruel e injusta. Minha filha, eu disse, segurando a mão dela, o que seu pai está fazendo com você não é certo. Não é normal. E não é culpa sua, você entende? Nada do que está acontecendo é culpa sua. Ela me olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Era uma mistura de alívio por finalmente ter alguém que acreditava nela e medo do que podia acontecer se seu pai descobrisse que ela tinha contado. Dona Regina, ele disse que é normal, que todos os pais fazem isso com as filhas quando elas ficam mocinhas, que é uma forma de ele me preparar para o casamento. Mas dói tanto, e eu tenho tanto nojo depois. Fiquei revoltada ouvindo aquelas mentiras que ele colocava na cabeça daquela criança. Como um homem consegue dormir à noite sabendo o mal que está causando para a própria filha? Como ele consegue olhar na cara da esposa, da filha menor, sabendo o monstro que ele é? Minha filha, isso não é normal, não. Pai nenhum faz isso com as filhas. O que ele está fazendo é crime, é pecado, é uma coisa muito errada, e você não tem culpa nenhuma disso. Conversamos mais um pouco, mas ela estava com tanto medo que mal conseguia falar direito. Disse que o abuso começou quando ela tinha 12 anos, logo depois que ela começou a menstruar. No começo ele falava que era só carinho de pai, depois foi ficando mais violento. Ele sempre fala que é porque eu sou especial, que eu sou diferente das outras meninas, que por isso ele me escolheu para ser a preferida dele. Mas, dona Regina, eu não quero ser especial assim. Eu só queria ser uma menina normal. Saí do quarto dela com o coração despedaçado. Desci para a cozinha e encontrei Dr. Eduardo preparando um café, assoviando, com cara de quem não tinha feito nada demais. Me cumprimentou normal, como se fosse só mais um dia qualquer. Dona Regina, pode fazer aquele sanduíche que eu gosto? Tô com uma fome danada, ele falou sorrindo para mim como sempre fazia. E como tá a Amanda? Ela parecia meio abatida hoje. Eu estava em choque completo, mas respondi no automático. Ela tá bem, sim, senhor. Disse que tá só com dor de cabeça. Como ele conseguia agir tão natural depois do que tinha feito? Como ele conseguia fingir preocupação com a filha que ele mesmo estava machucando? Preparei o sanduíche dele com as mãos tremendo, tentando não demonstrar o que estava passando na minha cabeça. Ele ficou ali na cozinha comendo, falando sobre o trabalho, sobre o tempo, como se fosse uma conversa normal entre patrão e empregada. Dona Regina, amanhã minha esposa volta da viagem. Pode preparar aquele almoço que ela gosta? Ela sempre chega cansada desses congressos. E continuou. Ah, e não precisa comentar que eu cheguei mais cedo hoje. Ela fica preocupada quando mudo a rotina, acha que alguma coisa está errada no escritório.
Naquele momento, entendi que aquilo não era a primeira vez. Ele sabia exatamente como agir, como esconder, como manipular a situação. Quantas vezes ele tinha aproveitado a ausência da esposa para abusar da filha? Quantas vezes ele tinha chegado em casa mais cedo com essa desculpa de ter terminado os compromissos? A Amanda não desceu para jantar naquela noite. Doutor Eduardo disse que ela estava passando mal, com dor de cabeça forte. Adolescente, né, dona Regina? Sempre inventando alguma coisa. Deixa ela descansar que amanhã tá boa. E deu uma risadinha, como se fosse uma coisa engraçada. Eu subi para levar um chá de camomila para ela, como sempre fazia quando alguém da família não estava bem. Encontrei ela no banheiro do quarto, limpando sangue das pernas com papel higiênico. Quando me viu, ela tentou esconder rapidinho, mas era tarde demais. Nossos olhares se cruzaram naquele momento e ela soube que eu sabia de tudo. Não precisou falar nada, não precisou explicar nada. Minha cara de horror disse tudo. Dona Regina, por favor, não conta para ninguém. Ela me implorou, com os olhos cheios de lágrima. Se a senhora contar, meu pai disse que vai machucar a Júlia também. Ele falou que se eu abrir a boca, vai fazer com ela a mesma coisa que faz comigo. E ela é tão pequena, Dona Regina. Ela não ia conseguir aguentar isso. Sentei no chão frio do banheiro com ela e a puxei para o meu colo, como fazia com minha própria filha quando ela era pequena e se machucava. A Amanda desabou a chorar nos meus braços, soltando toda aquela dor que ela vinha guardando há tanto tempo. Minha filha, quanto tempo isso está acontecendo? Desde que eu fiz 12 anos, Dona Regina. No começo ele só tocava em mim. Dizia que era carinho de pai. Depois foi ficando pior, e agora ele faz tudo comigo. E sua mãe nunca desconfiou de nada? Eu tentei contar para ela uma vez, mas meu pai descobriu antes que eu conseguisse falar direito. Ele ficou muito bravo e disse que se eu tentasse de novo, ele ia dizer para todo mundo que eu que provocava ele, que eu que pedia. Disse que ninguém ia acreditar em mim, porque eu sou só uma menina e ele é um homem respeitado. A manipulação psicológica que esse homem fazia com a própria filha era de uma crueldade que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele não só abusava fisicamente dela, como também destruía a autoestima, a confiança. Fazia ela se sentir culpada pela violência que ele mesmo causava. Ele sempre fala que eu sou especial para ele, que por isso ele me ama de um jeito diferente. Mas ao mesmo tempo diz que se eu contar para alguém, ninguém vai querer mais saber de mim, porque vão pensar que eu sou uma menina suja, uma menina ruim. Gente, escutar aquilo de uma criança de 14 anos me deixou com uma raiva que eu nunca senti na vida. Como um pai consegue fazer isso com a própria filha? Como ele consegue dormir à noite, acordar de manhã, tomar café com a família, beijar a esposa e ao mesmo tempo ser um monstro com a filha? Minha filha, eu disse, segurando o rostinho dela entre as minhas mãos. Você não é suja, não é ruim, não é nada disso. Você é uma menina boa, inteligente, carinhosa. O que seu pai está fazendo é que é errado, muito errado. E você não tem culpa nenhuma disso. Você entendeu bem? Ela chorou muito nos meus braços naquela noite. Me contou detalhes do abuso que me fizeram chorar junto com ela. Como ele começava sempre dizendo que era brincadeira de pai e filha. Como ele a ameaçava depois. Como ele sempre escolhia momentos que a mãe não estava em casa ou estava dormindo. Toda vez que minha mãe viaja ou quando ela toma o remédio para dormir, eu fico com muito medo. Porque eu sei que ele vai subir no meu quarto. E eu não posso trancar a porta porque ele tem a chave de todos os quartos. E ele nunca machucou a Júlia? Não, ainda não. Mas ele sempre fala dela quando quer que eu fique quieta. Lembra da sua irmãzinha, Amanda? Você não quer que ela passe pelo mesmo que você? Quer? É por isso que eu nunca contei para ninguém, Dona Regina. Eu prefiro sofrer sozinha do que deixar ele tocar na Júlia. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Cheguei em casa e não consegui nem olhar para o meu marido direito. Como contar uma coisa dessas? Como explicar que eu tinha descoberto um crime tão horrível acontecendo na casa onde eu trabalhava? José, eu disse, sentando na cama ao lado dele.
Preciso te contar uma coisa muito séria que aconteceu hoje no meu trabalho. Meu marido é um homem simples, trabalhador, honesto. Trabalha numa fábrica há mais de 20 anos, nunca se meteu em confusão. Quando contei para ele o que tinha descoberto, ele ficou branco que nem papel. Regina, você tem certeza absoluta do que viu e ouviu? Porque acusar um homem de uma coisa dessas não é brincadeira. Se você estiver errada, pode ir presa por calúnia e difamação, e ainda perder o emprego e ficar com o nome sujo na praça. José, eu tenho certeza do que ouvi, e vi a menina limpando sangue, vi ela chorando. Aquilo não é normal, não é coisa da minha cabeça. Mas e aí, Regina? O que você vai fazer? Quem vai acreditar na sua palavra contra a de um doutor, um advogado respeitado? A gente é gente simples, trabalhadora. Esse tipo de gente tem poder, tem dinheiro, tem advogado caro. Pode virar essa história contra você. Era exatamente essa a questão que me atormentava a noite inteira. Eu sabia que estava certa. Sabia que aquela menina estava sofrendo um horror, mas como provar? Como ajudar ela sem me ferrar no processo? E pior, e se eu tentasse fazer alguma coisa e desse errado? E se ele descobrisse que eu sabia e resolvesse se vingar de mim? Mas, José, eu não posso fingir que não sei de nada. Aquela menina está sofrendo e talvez eu seja a única pessoa que pode ajudar ela. Regina, eu entendo o seu lado, mas pensa bem. Você tem família para sustentar, tem responsabilidade. Se você se meter nessa história e der errado, quem vai sofrer somos nós. Passei a madrugada inteira acordada, pensando, rezando, pedindo para Deus me mostrar o que fazer. De um lado, tinha medo das consequências para minha própria vida. Do outro lado, não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela menina sofrendo nas mãos do próprio pai. No dia seguinte, quando voltei ao trabalho, estava decidida a pelo menos tentar alguma coisa. Não sabia ainda o quê, mas não podia continuar fingindo que não sabia de nada. A Amanda me evitou o dia todo, mal olhou na minha cara. Acho que estava com medo de que eu contasse para alguém e a situação ficasse pior para ela. Dona Cristina voltou da viagem na hora do almoço, animada, contando sobre o congresso, sobre as palestras que assistiu, trouxe presentes para as meninas, beijou o marido, perguntou como tinham sido os dias que ela ficou fora. Como foram as coisas aqui, Eduardo? As meninas se comportaram? Tudo tranquilo, amor. A Júlia ficou na casa da sua mãe ontem, como combinamos. A Amanda só ficou meio indisposta, com dor de cabeça, mas hoje já está melhor. Que bom. E você, dona Regina? Como foi cuidar da casa sozinha esses dias? Foi tranquilo, dona Cristina. Não teve problema nenhum. Eu observei a interação entre eles, procurando sinais de que ela pudesse desconfiar de alguma coisa. Mas não. Ela parecia completamente alheia ao que estava acontecendo na própria casa. Ou então, era muito boa atriz. Durante o almoço, reparei como o doutor Eduardo tratava a Amanda. Carinhoso demais, protetor demais, tocando nela mais do que seria normal entre pai e filha. Passava a mão no cabelo dela, beijava a testa, segurava a mão dela na mesa. E a menina ficava tensa, desconfortável, mas tentava disfarçar. Minha princesa está crescendo tanto, ele disse, beijando o topo da cabeça da Amanda. Logo vai ser uma mocinha linda, não é, amor? Dirigindo-se para a esposa. É sim, dona Cristina respondeu, sorrindo. Nossa Amanda está virando uma mulherzinha. Ainda bem que tem um pai tão presente e carinhoso para proteger ela dos meninos da escola. Se ela soubesse que o maior perigo para a filha dela estava sentado ali na mesma mesa... Naquela tarde, consegui ficar sozinha com a Amanda por alguns minutos. Ela estava na cozinha bebendo água quando me aproximei. Amanda, como você está se sentindo hoje? Tô bem, dona Regina, ela respondeu, sem olhar nos meus olhos. Minha filha, sobre ontem, você sabe que pode confiar em mim, né? Se precisar de ajuda, se quiser conversar... Ela me interrompeu. Dona Regina, por favor, esquece o que aconteceu ontem. Não fala mais sobre isso, pelo amor de Deus. Se meu pai descobrir que a senhora sabe, ele vai fazer coisa pior. Pior como? Ele já me ameaçou outras vezes. Disse que se alguém descobrir, ele vai dizer que eu que inventei tudo para chamar atenção.
e ainda vai fazer com a Júlia o que faz comigo. Eu não posso deixar isso acontecer com ela, dona Regina. Ela é muito pequena, muito inocente. Meu coração apertou vendo o desespero daquela menina. Como uma criança de 14 anos consegue carregar um peso tão grande sozinha? Como ela consegue ir para a escola, fazer lição de casa, conversar com as amigas, fingindo que tá tudo normal? Foi aí que tive uma ideia que mudou tudo. Lembrei que uma vez, numa conversa entre as meninas, a Júlia tinha mencionado uma tia, irmã do Dr. Eduardo, que morava em São Paulo. Ela falava dessa tia com carinho, dizia que era legal, que sempre trazia presentes quando vinha visitar. Júlia, falei numa tarde que ela estava fazendo lição na mesa da cozinha. Me fala dessa tia de vocês que mora em São Paulo. Como é o nome dela? Tia Sônia, ela respondeu animada. Ela é muito legal, dona Regina. É médica e mora num apartamento lindo lá em São Paulo. Sempre que vem aqui, traz um monte de presente pra gente. E ela é irmã do seu pai? É a irmã mais nova dele. Ela não casou, não tem filhos, então ela diz que a gente é como se fosse as filhas dela. A Amanda gosta muito da tia Sônia. E ela vem aqui sempre? Não muito, porque São Paulo é longe, mas ela liga bastante para conversar com a gente. Semana passada mesmo, ela ligou e ficou um tempão falando com a Amanda no telefone. Parecia que elas estavam conversando sobre coisa séria, porque a Amanda estava chorando. Essa informação me chamou a atenção. A Amanda tinha chorado durante uma conversa telefônica com a tia? Será que ela tinha tentado pedir ajuda e não conseguiu? E vocês têm o telefone dela? Tenho sim. Tá aqui na agenda do telefone da cozinha. Quer que eu mostre? Anotei o número da tia Sônia num papel e guardei na bolsa. Talvez ela pudesse ser a pessoa certa para ajudar a Amanda. Talvez ela fosse a salvação que aquela menina precisava. Mas como ia fazer para entrar em contato com ela sem levantar suspeitas? Como explicar a situação sem que Dr. Eduardo descobrisse? A oportunidade apareceu 2 semanas depois. Dr. Eduardo tinha deixado o celular em casa esquecido quando saiu para o trabalho, coisa que nunca acontecia. Ele sempre conferia se estava com celular, carteira, chaves, documentos. Mas naquele dia, por algum milagre, esqueceu o aparelho em cima da mesa da cozinha. Enquanto eu estava limpando a cozinha, o telefone tocou. Olhei no visor e vi que era um número de São Paulo com o nome Sônia na tela. Era a tia das meninas. Atendi meio sem jeito. Alô? Oi, posso falar com o Eduardo? Olha, dona Sônia, aqui é a Regina, empregada da casa. O doutor Eduardo esqueceu o celular em casa hoje. A senhora pode ligar no escritório dele, ou então eu posso anotar recado. Ah, que pena. Eu queria falar com ele sobre as meninas. Como elas estão? Foi aí que tomei coragem. As meninas estão bem sim, senhora. Só que eu tô meio preocupada com a Amanda. Preocupada como assim? Ah, sei lá. Ela anda muito tristinha, sabe? Emagreceu bastante, chora muito, parece assustada com alguma coisa. Eu trabalho aqui há alguns meses e nunca vi ela assim. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois ela perguntou. Assustada com o quê? Aconteceu alguma coisa? Não sei, dona Sônia, mas ela anda muito diferente. Não brinca mais com a irmã, não sai do quarto, não tem apetite. E sempre que o pai chega do trabalho, ela se esconde. Se esconde? Como assim? Ela pode estar na sala assistindo televisão, mas na hora que ouve o carro do pai chegando, ela corre para o quarto e tranca a porta. Outro silêncio longo. Dona Regina, a senhora pode me dar o telefone fixo da casa? Eu quero ligar mais tarde para conversar com a Amanda. Claro, dona Sônia. Passei o número para ela e disse: a senhora é muito querida pelas meninas. Talvez a Amanda se abra mais com a senhora do que comigo. Obrigada por me contar isso, dona Regina. Vou ligar hoje mesmo para conversar com ela. Depois dessa conversa, comecei a ficar mais atenta aos telefones da casa. Naquela mesma noite, tia Sônia ligou e pediu para falar com a Amanda. A menina ficou quase 1 hora no telefone, falando baixinho, às vezes chorando. Amanda, o que foi que a tia Sônia falou que te deixou chorando? Perguntei depois que ela desligou. Nada demais, dona Regina. Ela só estava perguntando como eu tô, se tá tudo bem na escola, essas coisas.
Mas eu percebi que depois dessa conversa, a Amanda ficou um pouquinho menos tensa. Como se ter falado com a tia tivesse aliviado um pouco o peso que ela carregava. Tia Sônia começou a ligar com mais frequência depois disso, sempre querendo falar com as meninas, principalmente com a Amanda. E eu notei que as conversas eram sempre longas, sempre sérias. Numa dessas ocasiões, consegui ouvir parte da conversa sem querer. A Amanda estava no telefone da cozinha, achando que estava sozinha, mas eu estava na despensa organizando os mantimentos e dava para ouvir tudo. Tia Sônia, eu queria muito te contar uma coisa, mas tenho muito medo. Do que você tem medo, minha filha? Você sabe que pode confiar em mim para qualquer coisa. Não posso falar no telefone. Se alguém ouvir, se meu pai descobrir que eu falei... Amanda, o que está acontecendo aí? Me conta, minha filha. É que é muito difícil de falar. E se você não acreditar em mim? E se você pensar que eu estou inventando? Minha filha, eu sempre vou acreditar em você. Você sabe que eu te amo muito, que você e a Júlia são como filhas para mim. Eu sei, tia. Mas é que, se eu contar, meu pai vai saber que foi eu. E ele disse que se eu falasse para alguém, ia ser muito pior para mim. E ainda vai fazer com a Júlia. Fazer o que com a Júlia, Amanda? Do que você está falando? Eu não posso falar, tia. Não no telefone. Se ele descobrir... A conversa continuou por mais uns 10 minutos, com a Amanda tentando contar alguma coisa, mas não conseguindo por causa do medo. Meu coração estava acelerado ouvindo aquilo. A menina estava desesperada para pedir ajuda, mas o medo das ameaças do pai era maior. Naquela noite, quando cheguei em casa, não consegui tirar aquela conversa da cabeça. A Amanda estava tentando pedir ajuda para a tia, mas não conseguia falar claramente. Precisava arranjar um jeito de ajudar ela a se comunicar de forma segura. Foi aí que tive a ideia da carta. Se ela não conseguia falar no telefone por medo de ser ouvida, talvez conseguisse escrever uma carta contando tudo para a tia. No dia seguinte, quando ficamos sozinhas na cozinha, me aproximei da Amanda com cuidado. Minha filha, eu sei que você está tentando falar com sua tia sobre o que acontece aqui em casa. Se você quiser, posso ajudar você a mandar uma mensagem para ela. A Amanda me olhou assustada, mas depois os olhos dela se encheram de lágrimas de alívio. A senhora faria isso por mim, dona Regina? Mesmo sabendo que pode dar problema para a senhora? Claro que faria, minha filha. Você não pode continuar sofrendo assim sozinha. Sua tia parece ser uma pessoa boa, que pode te ajudar. Mas como? Se meu pai descobrir, a gente dá um jeito. Você escreve uma carta contando tudo para sua tia e eu mando pelos correios. Ela vai entender e vai saber o que fazer. A Amanda ficou pensando uns minutos, pesando os riscos. Depois disse: Tá bom, dona Regina. Eu confio na senhora. Vou escrever a carta. Combinamos que ela ia escrever no quarto dela, quando tivesse certeza que ninguém estava por perto. E eu ia mandar a carta sem que ninguém soubesse. 2 dias depois, ela me entregou um envelope pequeno, dobrado várias vezes, com a mão tremendo de nervoso. Dona Regina, se meu pai descobrir isso, ele vai me matar. Ele vai dizer que eu tô mentindo, que eu sou louca, e ainda vai fazer com a Júlia o que faz comigo. Não vai descobrir, minha filha. Sua tia vai receber a carta e vai saber o que fazer. Li a carta em casa naquela noite e chorei tanto que molhei o papel todo. Amanda contava tudo para a tia. Como os abusos começaram quando ela tinha 12 anos, como o pai dizia que era normal, como ele a ameaçava para que não contasse para ninguém. Era uma carta de desespero, um pedido de socorro de uma criança que não aguentava mais sofrer sozinha. Tia Sônia, ela escreveu com aquela letra caprichada de menina. Eu não sei mais o que fazer. Meu pai faz coisas comigo que eu sei que não são certas, mas ele diz que é porque ele me ama, que é normal entre pai e filha. Mas dói muito e eu tenho muito medo. Eu tentei contar para minha mãe uma vez, mas meu pai descobriu e disse que se eu tentasse de novo, ele ia machucar a Júlia também. Eu não posso deixar isso acontecer com ela, tia. Ela é muito pequena e inocente. Por favor, me ajuda. Eu não aguento mais viver assim. Às vezes penso em fazer uma besteira comigo mesma, porque não vejo saída. Mas aí lembro da Júlia e sei que preciso proteger ela. A dona Regina, que trabalha aqui em casa,
tá me ajudando a mandar essa carta. Ela descobriu o que acontece e disse que vai me ajudar. Por favor, tia, faz alguma coisa. Eu te amo muito e confio na senhora. No dia seguinte, mandei a carta pelos correios para o endereço que a Amanda me deu. Ela tinha decorado o endereço da tia. Tamanho era o desespero de conseguir ajuda. Agora era só esperar e torcer para que tia Sônia fizesse alguma coisa. A resposta veio mais rápida do que eu esperava. 3 dias depois, tia Sônia ligou para casa pedindo para falar comigo. Disse que precisava muito conversar comigo, que era urgentíssimo. Dona Regina, aqui é a Sônia. A senhora tá sozinha para conversar? Tô sim, dona Sônia. Doutor Eduardo tá no escritório e dona Cristina levou as meninas no dentista. Dona Regina, é verdade o que tá na carta que a Amanda mandou? Meu irmão realmente tá fazendo essas coisas com ela? Ela estava chorando desesperadamente no telefone. Confirmei que infelizmente era verdade. Contei para ela o que tinha visto e ouvido. Meu Deus do céu, como eu pude ser tão cega? Nas últimas visitas, eu percebi que a Amanda estava diferente, mais retraída, mais tristinha. E uma vez, quando eu fui dormir no quarto das meninas durante uma visita, a Amanda teve um pesadelo terrível. Ela gritou no meio da noite: "Não, pai, por favor, não faz isso comigo!" Mas eu pensei que fosse só um pesadelo comum de adolescente. Dona Sônia, a situação tá muito grave mesmo. A menina tá sofrendo demais e ainda tenho medo constante de que ele faça a mesma coisa com a Júlia. Dona Regina, eu vou tirar essas meninas dessa casa hoje mesmo. Vou pegar o primeiro voo para Belo Horizonte e vou buscar elas. Meu irmão vai pagar caro por isso que tá fazendo. Fiquei com medo da reação violenta do Dr. Eduardo se a tia Sônia chegasse em casa fazendo escândalo, gritando, acusando. Ele podia fazer alguma loucura, machucar as meninas ou até mesmo me culpar por ter ajudado a Amanda. Dona Sônia, a senhora precisa ter muito cuidado. Ele é advogado, conhece a lei, sabe como manipular as situações. Se ele perceber que estão tentando tirar as meninas, pode fazer alguma loucura. E ainda pode tentar virar a situação contra a senhora, dizer que a senhora está inventando histórias. Você tem razão, dona Regina. Preciso pensar bem em como agir. Vou conversar com um advogado aqui em São Paulo antes de fazer qualquer coisa. E quando eu for para aí, vou fazer tudo com muito cuidado para não colocar as meninas em mais perigo. Dona Sônia, se a senhora precisar de alguma coisa, se eu puder ajudar de alguma forma... Dona Regina, eu nunca vou esquecer o que a senhora está fazendo pela minha sobrinha. A senhora pode estar salvando a vida dela. Vou chegar aí dentro de 2 dias, no máximo. Pode me ajudar a organizar as coisas para que eu consiga tirar as meninas sem fazer muito alarde? Combinamos que ela ia me ligar quando chegasse em Belo Horizonte, e a gente ia planejar a melhor forma de agir. Era um plano arriscado, mas era a única chance que a Amanda tinha de sair daquela situação. Naquela noite, conversei com a Amanda e contei que a tia tinha recebido a carta e que estava vindo para Belo Horizonte para buscar ela. Nunca vou esquecer o alívio no rosto daquela menina. Dona Regina, a senhora salvou minha vida, ela disse, me abraçando e chorando de alívio. Eu já estava pensando em fazer uma besteira comigo. Não aguentava mais viver assim. Toda noite eu ia dormir com medo. Toda manhã acordava com medo. Não é vida para ninguém. Não fala isso, minha filha. Você é nova, tem a vida toda pela frente. Sua tia vai te ajudar, vai te tirar dessa situação. E se meu pai não deixar? E se ele tentar impedir? Sua tia é adulta, é médica, tem conhecimento. Ela vai saber como lidar com a situação. Mas eu também estava apavorada. E se desse tudo errado? E se Dr. Eduardo descobrisse que eu tinha ajudado a Amanda e resolvesse se vingar? Eu tinha família para proteger também. Naquela noite, conversei de novo com meu marido sobre a situação. José, a coisa tá ficando séria. A tia da menina vai vir para cá para tirar ela dessa casa. E você vai se meter nisso, Regina? Já me meti, José. Não tem mais volta. Ajudei a menina a escrever para a tia. Ajudei a organizar tudo. Agora é torcer para que dê certo. Tomara que você não se arrependa depois, Regina. Esse tipo de gente não perdoa quando alguém atrapalha os planos deles. Tia Sônia chegou em Belo Horizonte na quinta-feira de manhã. Me ligou do aeroporto conforme combinamos.
Dona Regina, cheguei. Conversei com meu advogado ontem. Ele orientou como devo proceder. Disse que com o depoimento da Amanda e o da senhora, conseguimos pelo menos uma medida protetiva imediata. E depois a gente parte para processo criminal. Como a senhora quer fazer, dona Sônia? Vou chegar aí na hora do almoço, quando o Eduardo estiver no escritório e a Cristina no consultório. As meninas vão estar chegando da escola, né? Você pode ajudar a preparar elas? Posso sim, mas... E depois? O que a senhora vai falar para o doutor Eduardo e para dona Cristina? Vou contar a verdade, dona Regina. Não dá mais para fingir que não sei de nada. Minha sobrinha precisa de proteção urgente. Quando tia Sônia chegou na casa, lá pela 1:30 da tarde, as meninas tinham acabado de chegar da escola e estavam almoçando na cozinha comigo. A Amanda se jogou nos braços da tia, chorando de alívio. A Júlia ficou sem entender nada, perguntando por que todo mundo estava emocionado. Tia Sônia, que bom que você veio, a Júlia falou, animada como sempre. Mas por que a Amanda está chorando? Por que você também está chorando? Tia Sônia se abaixou na altura da Júlia e explicou com cuidado. Júlia, minha filha, eu preciso levar vocês duas para São Paulo comigo por uns dias. É uma coisa importante, urgente. Urgente? Aconteceu alguma coisa com a vovó? Com alguém da família? Não, minha filha. É uma coisa complicada de explicar agora. Mas vocês vão ficar comigo por um tempo, tá bom? Vai ser como umas férias. A Amanda correu para o quarto pegar algumas roupas, ainda chorando, mas agora de alívio misturado com medo do que ia acontecer quando os pais descobrissem. A Júlia ficou confusa, mas obedeceu quando a tia disse para ela também pegar algumas coisas importantes. E a mamãe e o papai? A Júlia perguntou enquanto subia as escadas. Eles sabem que a gente vai embora com você? Eu vou conversar com eles depois, minha filha. Primeiro preciso resolver uma coisa muito importante com vocês duas. Enquanto as meninas arrumavam as malas rapidamente, tia Sônia me chamou no canto da cozinha. Dona Regina, eu nunca vou esquecer o que a senhora fez pela minha sobrinha. A senhora literalmente salvou a vida dela. Se não fosse pela senhora, Deus sabe até onde essa situação teria ido. Dona Sônia, eu só fiz o que qualquer pessoa com consciência faria. Não dava para fingir que não estava vendo aquilo. Mas muita gente finge, Dona Regina. Muita gente prefere não se meter, não se envolver. A senhora teve coragem de arriscar o próprio emprego para proteger uma criança. Ela me deu um cartão com o telefone dela e disse: qualquer coisa que acontecer depois que eu sair daqui, me liga imediatamente. Meu advogado já orientou como proceder se o Eduardo tentar fazer alguma coisa contra a senhora. Ver a Amanda saindo daquela casa com um sorriso no rosto, mesmo com todo o medo do que ia acontecer, foi uma das coisas mais emocionantes que já vivi. Ela se despediu de mim com um abraço apertado e disse baixinho: obrigada por ter me salvado, Dona Regina. Eu nunca vou esquecer. Depois que elas saíram, fiquei na casa esperando o inferno que ia se formar, quando o doutor Eduardo e Dona Cristina descobrissem que as filhas tinham sumido. Resolvi continuar fazendo meu trabalho normalmente, como se não soubesse de nada. Doutor Eduardo chegou primeiro, lá pelas 5:30 da tarde, como sempre. Dona Regina, cadê as meninas? Não ouço barulho nenhum. Não chegaram da escola ainda, doutor. Menti, tentando manter a voz normal. Ele achou estranho, porque já era tarde, mas não se desesperou imediatamente. Deve ter tido alguma atividade extra na escola. Elas sempre esquecem de avisar quando tem mudança na rotina. Dona Cristina chegou uns 20 minutos depois, também estranhando a ausência das filhas. Eduardo, você não acha estranho? Já passa das 6 e elas não chegaram. Isso não é normal. Deve ser alguma coisa na escola, amor. Você sabe como adolescente é. Sempre inventam alguma coisa para fazer depois da aula. Mas a Júlia sempre liga quando vai se atrasar, e o celular da Amanda tá dando fora de área. Foi quando o telefone fixo da casa tocou. Era a tia Sônia, ligando de São Paulo conforme tínhamos combinado. Doutor Eduardo atendeu no escritório dele e dava para ouvir a conversa da sala. Eduardo, as meninas estão comigo aqui em São Paulo. Preciso falar com você sobre uma coisa muito séria.
A voz do Dr. Eduardo mudou completamente de tom. Sônia, que porra é essa? Que direito você tem de levar minhas filhas sem minha permissão? Você enlouqueceu de vez? Eduardo, eu sei o que você anda fazendo com a Amanda. Sei de tudo, em detalhes. O silêncio que se fez naquela casa foi assustador. Dona Cristina veio correndo da cozinha para o escritório, perguntando o que estava acontecendo, mas Dr. Eduardo fez sinal para ela ficar quieta. Depois de uns minutos que pareceram horas, ele disse no telefone, tentando manter a voz controlada: "Não sei que fantasias a Amanda anda inventando na cabeça dela, mas..." "Não são fantasias, Eduardo, e você sabe muito bem disso. A Amanda me contou tudo, em detalhes. Já marquei psicólogo para ela. Já conversei com o advogado. Você tem duas opções. Ou você se entrega e busca tratamento, admite o que fez e tenta se redimir de alguma forma, ou eu vou à polícia e torno isso público. E acredite, eu vou fazer isso mesmo sendo meu irmão." Sônia, você não entende a situação. A Amanda é uma menina complicada, problemática. Ela sempre foi meio desequilibrada. Fica inventando coisas para chamar atenção. Eduardo, para com essa conversa imunda. Ela é uma criança de 14 anos. Uma criança que você deveria proteger, não abusar. Como você consegue dormir à noite sabendo o que fez com sua própria filha? Dona Cristina estava ficando desesperada, tentando entender o que estava acontecendo. Eduardo, do que vocês estão falando? Onde estão minhas filhas? O que aconteceu com a Amanda? Dr. Eduardo tentou desconversar, mas tia Sônia não deu trégua. Eduardo, você tem até amanhã de manhã para decidir. Ou você se apresenta na delegacia e confessa o que fez, ou eu vou lá e denuncio tudo. E tenho provas, Eduardo. Tenho o depoimento detalhado da Amanda. Tenho testemunha que presenciou seus crimes. Que testemunha? Quem foi que ficou inventando historinha? Foi aí que meu coração disparou. Ele estava tentando descobrir quem tinha ajudado a Amanda. Tia Sônia foi esperta e não me entregou. Isso não importa agora, Eduardo. O que importa é que você parou de machucar uma criança inocente. E garanto que nunca mais vai chegar perto da Amanda ou da Júlia. Dr. Eduardo desligou o telefone com força, batendo o punho na mesa do escritório. Dona Cristina estava em pânico total, exigindo saber o que estava acontecendo. Eduardo, me explica agora mesmo. Do que sua irmã estava falando? Que história é essa de abusar da Amanda? Falaria a verdade para mim. Foi aí que a bomba explodiu de vez. Dr. Eduardo, vendo que não tinha mais como esconder, acabou confessando tudo, mas tentando se justificar com as palavras mais nojentas que já ouvi na vida. Cristina, você não entende. A Amanda, ela não é como as outras meninas da idade dela. Ela é mais madura, mais desenvolvida, e ela me provocava. O quê? Eduardo, o que você está me dizendo? Ela sempre foi carinhosa demais comigo, sempre quis chamar minha atenção. E quando ela começou a se desenvolver, a ficar mocinha, ela ficava se insinuando, andando de roupinha curta pela casa. Você está culpando uma criança de 14 anos pelo seu próprio crime? Dona Cristina gritou, completamente histérica. Cristina, você não estava aqui. Você não via como ela agia comigo. Sempre foi diferente, sempre foi especial. E quando ela cresceu, ficou tão bonita, tão parecida com você quando éramos jovens. Eduardo, me diz que isso é mentira. Me diz que você não fez isso com nossa filha. Cristina, eu só queria mostrar para ela o quanto eu a amava. Ela sempre foi minha preferida, minha princesinha. Eu nunca machucaria ela de propósito. Amor? Você chama isso de amor? Você abusou da nossa filha, Eduardo. Você é um monstro. Um monstro. A situação ficou completamente fora de controle. Dona Cristina estava gritando, chorando, jogando coisas nele. Dr. Eduardo tentava se justificar, mas cada palavra que saía da boca dele só piorava a situação. E há quanto tempo isso está acontecendo? Ela perguntou, com a voz tremendo de raiva e desespero. Cristina, não foi nada demais. Começou quando ela tinha uns 12 anos, mas era só carinho no começo. 12 anos?
12 anos, Eduardo? Você tá abusando da nossa filha há 2 anos e eu não sabia de nada. Você sempre dormia cedo, tomava remédio, nunca prestava atenção no que acontecia na casa. Você tá me culpando agora? Tá dizendo que é culpa minha por não ter percebido que meu marido era um pedófilo? Foi aí que ele olhou para mim com ódio nos olhos e disse: Foi você, não foi, Regina? Foi você que contou para minha irmã. Meu coração estava batendo tão forte que tinha certeza que eles podiam ouvir. Mas respondi firme: Doutor, eu não sei do que o senhor está falando. Não me trata como idiota, Regina. Como é que minha irmã soube de tudo isso em detalhes? Alguém contou para ela, e você é a única pessoa que está sempre aqui na casa quando eu não tô. Dona Cristina se colocou entre nós dois. Eduardo, deixa a Regina em paz. Se alguém contou alguma coisa, foi porque você deu motivo. Se alguém presenciou seus crimes, a culpa é sua, não de quem denunciou. Cristina, você não entende. Essa mulher destruiu nossa família. Ela inventou essas histórias para Amanda, colocou essas ideias na cabeça da menina. Eu não inventei nada, gritei, perdendo a paciência pela primeira vez na vida com um patrão. Eu sei. O senhor saindo do quarto dela. Eu ouvi quando ela implorava para o senhor parar. Eu vi ela limpando sangue. Foi a primeira vez que levantei a voz para um patrão em mais de 20 anos de trabalho doméstico. Mas não dava mais para ficar quieta vendo ele tentar jogar a culpa em mim. Dona Cristina, eu sinto muito a senhora ter que descobrir essas coisas dessa forma. Mas eu não podia ficar calada vendo aquela menina sofrer. Ninguém merece passar por isso, muito menos uma criança. Dona Cristina desabou no chão chorando, repetindo: Meu Deus, como eu não percebi, como eu fui tão cega, minha filha, minha bebê. Cristina, para de drama. A Amanda tá bem, não aconteceu nada demais com ela. Dr. Eduardo falou, tentando minimizar a situação. Nada demais? Você abusou da sua própria filha por 2 anos e fala que não foi nada demais? A discussão continuou por mais de 1 hora, com Dona Cristina gritando, chorando, jogando coisas nele. Dr. Eduardo ora tentava se justificar, ora tentava minimizar, ora tentava culpar todo mundo menos ele mesmo. A Amanda sempre foi sedutora, sempre quis chamar a atenção dos homens. Ela que me provocava, andava de roupinha curta, ficava se esfregando em mim. Ela era uma criança, Eduardo. Criança não seduz ninguém, você é doente. Em um momento da discussão, ele tentou partir para cima de mim, dizendo que eu tinha destruído a família dele. Mas Dona Cristina se colocou na frente. Eduardo, se você encostar um dedo na Regina, eu chamo a polícia agora mesmo. Ela fez o que qualquer pessoa decente faria. Resolvi sair de casa antes que a situação ficasse ainda pior. Peguei minha bolsa e me dirigi para a porta, mas antes de sair, Dr. Eduardo me ameaçou. Regina, se você abrir a boca sobre isso para mais alguém, você vai se arrepender pelo resto da vida. Eu sou advogado, tenho contatos em todo canto, posso destruir sua vida e da sua família. O senhor pode tentar, respondi, olhando nos olhos dele sem medo. Mas a verdade já saiu, e agora nada vai fazer sua filha voltar a sofrer nas suas mãos. Cheguei em casa tremendo igual vara verde. Meu marido estava me esperando, preocupado porque eu tinha demorado mais que o normal. Regina, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Você tá branca que nem papel. Contei tudo para ele. Como a tia tinha buscado as meninas, como tinha dado a confusão quando o Dr. Eduardo descobriu, como ele tinha me ameaçado. José, eu acho que fiz a coisa certa, mas agora tô com medo. Esse homem tem poder, tem dinheiro, conhece gente importante. E se ele tentar fazer alguma coisa contra a gente? Regina, você fez o que tinha que fazer. Agora é confiar em Deus e torcer para que tudo dê certo. Naquela noite não consegui dormir nem 1 minuto. Ficava pensando na Amanda, se ela estava bem, se estava segura. Pensava em como ia ser o dia seguinte, se Dr. Eduardo ia tentar alguma vingança contra mim. No dia seguinte, decidi não ir trabalhar. Tia Sônia me ligou de São Paulo para contar as novidades. Dona Regina, como foi ontem depois que saímos? Deu muito problema? Deu sim, Dona Sônia.
Ele confessou tudo para a esposa, mas tentando se justificar. E ainda me ameaçou, disse que vai se vingar de mim por ter ajudado a Amanda. Dona Regina, meu advogado, já orientou sobre isso. Estamos providenciando uma medida protetiva para a senhora também. E amanhã mesmo vamos à delegacia registrar a ocorrência. Como tá a Amanda? Ela tá abalada, mas aliviada por ter saído daquela casa. Começou a fazer terapia ontem mesmo, com uma psicóloga especializada em abuso sexual infantil. Vai ser um processo longo de recuperação, mas ela é forte. E a Júlia? A Júlia ainda não sabe de tudo. Contamos que o pai dela fez coisas erradas com a irmã, mas sem entrar em detalhes. Ela tá confusa, mas entendeu que era necessário sair de casa para proteger a Amanda. Uma semana depois, a polícia foi na casa prender Dr. Eduardo. A notícia saiu nos jornais de Belo Horizonte. Advogado renomado preso, acusado de abusar da própria filha. Foi um escândalo na cidade toda. Dona Cristina pediu separação imediatamente e se mudou para a casa da mãe dela com o pouco que conseguiu levar. A casa foi lacrada pela justiça porque estava em nome dos dois e ela não tinha como pagar sozinha. Quando a notícia saiu no jornal, várias pessoas me procuraram. Vizinhos, conhecidos, outras empregadas da região. Todo mundo queria saber detalhes, queria entender como eu tinha descoberto, por que tinha decidido ajudar a menina. Regina, você foi muito corajosa, uma vizinha me disse. Muita gente prefere não se meter nesse tipo de situação. Mas como é que eu ia fingir que não estava vendo uma criança sofrendo? Respondi. Se fosse minha filha, eu ia querer que alguém a ajudasse. Outros não foram tão compreensivos. Algumas pessoas acharam que eu tinha me metido onde não devia, que tinha destruído uma família. Regina sempre foi fofoqueira mesmo. Ouvi uma conhecida comentar no mercado. Agora se meteu numa confusão danada e ainda se acha heroína. Mas a maioria das pessoas, principalmente as outras empregadas domésticas da região, me apoiaram. Regina fez certo, disse Dona Maria, que trabalha numa casa aqui perto. A gente que trabalha em casa de família vê muita coisa errada acontecendo. E na maioria das vezes fica calada por medo. Mas quando envolve criança sendo machucada, não dá para ficar de braços cruzados. Dr. Eduardo tentou negar tudo no começo, contratou um advogado caríssimo, tentou dizer que eu tinha inventado a história toda para prejudicar ele. Disse que Amanda era uma menina problemática, que inventava histórias para chamar atenção. Mas com o depoimento detalhado da Amanda, o laudo médico que comprovou o abuso sexual, meu testemunho como pessoa que presenciou a situação e outros indícios que a polícia encontrou na casa, ele acabou sendo condenado. O julgamento foi terrível. Tive que depor na frente de todo mundo, contar em detalhes o que tinha visto e ouvido. O advogado de defesa tentou me desmoralizar. Disse que eu era uma empregada ressentida que queria se vingar do patrão. A testemunha tem algum rancor pessoal contra o réu? Ele perguntou. Não, senhor. Dr. Eduardo sempre me tratou bem. Me pagava direitinho. Nunca tive problema com ele como patrão. Mas isso não justifica o que ele fazia com a filha. E a senhora tem certeza absoluta do que viu e ouviu? Tenho certeza total. Ouvi ele abusando da menina, vi ela chorando, vi sangue, vi o desespero dela. Não é coisa que a gente inventa ou imagina. Amanda também teve que depor, coitadinha. Foi muito difícil para ela reviver toda aquela situação na frente de estranhos. Mas ela foi corajosa, contou tudo em detalhes, não deixou o pai dela escapar impune. Ele sempre dizia que era normal, que todos os pais faziam isso com as filhas, ela disse no depoimento. Mas eu sabia que não era certo, porque doía muito e eu ficava com nojo depois. E ele sempre me ameaçava, dizia que se eu contasse para alguém, ia fazer a mesma coisa com minha irmã menor. No final, Dr. Eduardo foi condenado a 8 anos de prisão por abuso sexual de menor. Perdeu a licença para advogar, perdeu os bens, perdeu a família, perdeu tudo. E mereceu cada consequência. Alguns meses depois do julgamento, Amanda me mandou uma carta através da tia Sônia. Ela escreveu com aquela letra bonita de menina estudiosa. Dona Regina, obrigada por ter sido corajosa quando eu não conseguia ser.
A senhora me salvou de um pesadelo que eu não sabia como ia acabar. Agora estou fazendo terapia regular, estou numa escola nova aqui em São Paulo e, aos poucos, estou aprendendo a ser adolescente de novo. Tem dias que ainda é difícil, que eu tenho pesadelo ou fico com medo de homens desconhecidos. Mas minha psicóloga disse que isso é normal, que vai melhorar com o tempo. Eu queria que a senhora soubesse que nunca vou esquecer o que fez por mim. A senhora é a mulher mais corajosa e bondosa que eu conheço. Quando eu crescer, quero ser psicóloga para ajudar outras crianças como a senhora me ajudou. Um dia vou voltar aí para te abraçar e te agradecer pessoalmente. Te amo muito, Dona Regina. Chorei tanto lendo essa carta que molhei o papel todo. Pensar que aquela menina doce, inteligente, carinhosa, podia ter continuado sofrendo por anos se alguém não tivesse tido coragem de agir. Essa experiência mudou minha vida completamente. Me fez entender que às vezes ser empregada doméstica vai muito além de limpar casa e cozinhar. Às vezes, a gente se torna a única testemunha de situações terríveis e tem que escolher entre nossa segurança pessoal e fazer o que é certo. Depois desse caso, nunca mais consegui trabalhar em casa de família sem ficar atenta aos sinais. Observo como os pais conversam com os filhos, como as crianças reagem à presença de certos adultos, qualquer mudança de comportamento que possa indicar que alguma coisa não está certa. Hoje, 6 anos depois, Amanda está com 20 anos, está no 3º ano da Faculdade de Psicologia em São Paulo e pretende se especializar em terapia infantil para ajudar outras crianças que passaram por situações parecidas. Júlia também se recuperou bem do trauma de descobrir a verdade sobre o pai e tem uma relação muito próxima e protetora com a irmã. Dona Regina, Amanda me escreveu no WhatsApp semana passada. Terminei mais um período da faculdade com notas excelentes. Estou muito feliz com meu progresso. E sabe o que mais me deixa feliz? Saber que um dia vou poder ajudar outras meninas como a senhora me ajudou. Vou usar minha experiência para mostrar para elas que é possível superar o trauma e ter uma vida normal. As duas mantêm contato comigo até hoje. Mandam mensagem todo Natal, todo aniversário meu, todo Dia das Mães. Amanda sempre diz que eu sou como uma segunda mãe para ela, a pessoa que a salvou quando ela mais precisava. Tia Sônia virou uma grande amiga. Ela sempre diz que eu fui um anjo na vida das meninas. Mas eu sei que qualquer mãe, qualquer mulher com consciência, faria a mesma coisa. Não dá para ver uma criança sofrendo e fingir que não é problema nosso. Doutor Eduardo cumpriu a pena inteira, 8 anos, e saiu da prisão ano passado. Não sei onde está agora, nem quero saber. O importante é que Amanda e Júlia estão seguras, longe dele, reconstruindo suas vidas, longe de qualquer ameaça. Dona Cristina também se recuperou do choque inicial, embora tenha demorado bastante. No começo, ela me culpava por ter destruído a família dela. Chegou a mandar recado através de conhecidos dizendo que eu era uma intrometida, que tinha acabado com o casamento dela. Mas com o tempo, principalmente depois de ver Amanda fazendo terapia e se recuperando, ela entendeu que quem destruiu a família foi o marido criminoso, não eu que denunciei o crime. Um dia, uns 2 anos depois de tudo, ela me encontrou no supermercado e veio conversar comigo. Tava diferente, mais magra, com cara de quem tinha sofrido muito, mas também mais madura. Regina, eu queria te pedir desculpas pelo que falei quando tudo aconteceu. Eu sei que você só fez o que era certo. Eu que fui uma mãe péssima, que não soube proteger minha própria filha. Dona Cristina, a senhora não precisa se culpar tanto assim. Ninguém imagina que uma coisa dessas pode acontecer dentro da própria casa, com o próprio marido. Mas os sinais estavam todos lá, Regina. A Amanda mudou completamente depois dos 12 anos. Ficou retraída, com medo, parou de sorrir. E eu achava que era só coisa de adolescente. Como eu pude ser tão cega? A senhora não é a primeira mãe que passa por isso, infelizmente. O importante é que agora a Amanda está bem, está se recuperando. É verdade, e foi graças a você. Se você não tivesse tido coragem de agir, minha filha poderia ter sofrido por muito mais tempo. Hoje, Dona Cristina trabalha como voluntária numa ONG que ajuda famílias que passaram por situações parecidas.
Ela sempre diz que quer ajudar outras mães a ficarem atentas aos sinais que ela não soube identificar na época. Meu trabalho na ONG é minha forma de me redimir, ela me disse numa dessas conversas. Não posso voltar no tempo e proteger minha filha quando ela precisava, mas posso ajudar outras crianças a não passarem pelo que ela passou. Há para todas vocês, empregadas, diaristas, cuidadoras, babás que estão me assistindo. Se vocês presenciarem algo parecido no trabalho de vocês, não tenham medo de agir. Sei que é difícil, sei que a gente corre riscos, mas uma criança sendo abusada não pode ser abandonada. Se vocês não souberem como agir, procurem o conselho tutelar da cidade. Liguem para o Disque 100 que funciona 24 horas e é gratuito. Conversem com algum parente da criança que possa ajudar, procurem uma delegacia. Existem várias formas de denunciar sem se expor demais. O importante é não fingir que não viu nada, porque às vezes nós somos a única esperança que aquela criança tem de sair do sofrimento. Eu tive sorte de encontrar a tia Sônia, que era uma pessoa de confiança e tinha condições financeiras e emocionais de agir rapidamente. Mas nem sempre a gente tem essa sorte. Às vezes, tem que procurar ajuda em outras instâncias, em órgãos públicos, em organizações que defendem as crianças. E para vocês, pais e mães que estão me assistindo, prestem muita atenção nos seus filhos. Mudanças bruscas de comportamento, medo excessivo de algum adulto específico, pesadelos constantes, comportamento sexual inadequado para a idade, podem ser sinais de que alguma coisa muito errada está acontecendo. E, principalmente, se seu filho tentar contar alguma coisa para vocês sobre alguém tocando nele de forma inadequada, acreditem nele. Criança não inventa esse tipo de história. Pode ser difícil de acreditar, principalmente se for alguém da família, alguém em quem vocês confiam. Mas acreditem no seu filho e protejam ele. A história que contei hoje é pesada, eu sei. Dói ouvir, dói imaginar uma criança passando por isso. Mas infelizmente não é um caso isolado. Segundo as estatísticas que vi na televisão, a maioria dos abusos sexuais contra crianças acontece dentro de casa, cometidos por pessoas da própria família ou conhecidos próximos. E na maioria das vezes, existe sim alguém que sabe, que desconfia, que presencia situações estranhas, mas não tem coragem de denunciar por medo das consequências. Nós, trabalhadoras domésticas, muitas vezes somos essas testemunhas. Estamos dentro das casas todo dia, vemos o que acontece quando mais ninguém está por perto, às vezes somos as únicas pessoas que podem perceber que uma criança está sofrendo. Isso nos dá uma responsabilidade muito grande, mas também nos dá o poder de salvar uma vida. Se vocês virem alguma coisa errada, não tenham medo de agir. Pode ser que vocês sejam a única chance que aquela criança tem de escapar do sofrimento. Sei que muitas vezes temos medo de perder o emprego, de sofrer represálias, de não ser acreditadas. Principalmente quando se trata de famílias ricas, poderosas, respeitadas na sociedade. Mas uma criança sendo abusada vale mais que qualquer emprego, vale mais que nossa segurança financeira. Quero deixar claro que não estou dizendo para vocês suspeitarem de todos os patrões ou ficarem paranoicas achando que todo mundo é abusador. A maioria das famílias são normais, têm problemas comuns como qualquer família, mas não machucam as crianças. Mas quando vocês presenciarem algo claramente inadequado, algo que machuque uma criança, não finjam que não viram. Não ignorem por conveniência ou por medo. O que mais me marca até hoje nessa história é lembrar da cara de alívio da Amanda quando ela soube que ia sair daquela casa. Era como se um peso gigantesco tivesse saído das costas dela. Os olhos dela brilharam de um jeito que eu nunca tinha visto antes. E pensar que se eu não tivesse tomado coragem de agir, ela poderia ter continuado sofrendo por anos, até conseguir sair de casa por conta própria. Ou pior, poderia ter feito alguma besteira com a própria vida, como ela mesma me disse que já tinha pensado. A psicóloga que acompanha a Amanda me disse uma vez, quando fui visitar ela em São Paulo: Dona Regina, adolescentes que sofrem abuso sexual prolongado podem desenvolver depressão grave, transtornos alimentares, síndrome do pânico e até tentativas de suicídio.
A Amanda me contou que já tinha pensado várias vezes em se machucar para escapar do sofrimento. A senhora literalmente salvou a vida dela ao agir quando agiu. Gente, ouvir isso me emocionou tanto que chorei por horas. Pensar que aquela menina doce, inteligente, cheia de sonhos, estava tão desesperada que pensava em tirar a própria vida por causa do que o pai fazia com ela. E sabe o que me dá mais orgulho hoje? É saber que a Amanda conseguiu transformar toda aquela dor em força para ajudar outras pessoas. Ela está estudando psicologia, quer se especializar em atendimento a crianças vítimas de abuso, quer usar a própria experiência para mostrar para outras meninas que é possível superar o trauma. Dona Regina, ela me disse numa das nossas conversas por telefone, eu quero que outras meninas que passaram pelo que eu passei saibam que não estão sozinhas, que existe esperança, que é possível ter uma vida normal depois de tudo. E quero que saibam que sempre existe alguém disposto a ajudar, como a senhora me ajudou. E para vocês que talvez estejam passando por situações parecidas com a que a Amanda passou, não tenham medo de pedir ajuda. Procurem um adulto de confiança, um professor, um parente, uma empregada da casa, um vizinho, quem seja que vocês sintam que pode ajudar. O que está acontecendo com vocês não é culpa de vocês, não é normal, e vocês merecem proteção e cuidado. Nenhuma criança deveria passar por isso sozinha. O Disque 100 funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, é gratuito e pode ser usado de qualquer telefone. Vocês podem ligar e contar o que está acontecendo, pedir orientação, pedir ajuda, e não precisam nem falar o nome de vocês se não quiserem. Também podem procurar o conselho tutelar da cidade de vocês, podem conversar com algum professor na escola, podem pedir ajuda para algum parente que vocês confiem. O importante é não ficar sozinhas carregando esse peso. E lembrem, vocês não são culpadas pelo que está acontecendo. Não importa o que o abusador diga para vocês, não importa como ele tente justificar ou colocar a culpa em vocês. A culpa é sempre e só do adulto que está fazendo o mal. Uma coisa que aprendi com a história da Amanda é que as crianças muitas vezes dão sinais sutis de que alguma coisa está errada, mas os adultos não prestam atenção ou interpretam errado. A Amanda sempre ficava tensa quando o pai chegava do trabalho. Tinha mudanças bruscas de humor sem motivo aparente, pesadelos frequentes, medo de ficar sozinha com ele. Se eu tivesse prestado atenção nesses sinais desde o começo, talvez pudesse ter ajudado ela mais cedo. Por isso, para vocês que trabalham em casa de família, fiquem atentas a esses sinais nas crianças. Claro que nem todo comportamento estranho indica abuso. Crianças podem ficar estressadas por vários motivos. Problemas na escola, separação dos pais, mudança de casa, morte de algum parente, nascimento de irmão, 1000 coisas. Mas se vocês notarem vários desses sinais juntos, principalmente se a criança demonstrar medo específico de algum adulto, fiquem alertas e tentem investigar com cuidado. E se uma criança tentar contar alguma coisa para vocês sobre alguém tocando nela de forma inadequada, ouçam com muita atenção e acreditem nela. Às vezes elas não conseguem falar diretamente, mas dão dicas, fazem perguntas estranhas, contam histórias que na verdade são tentativas de pedir ajuda. A Amanda me disse uma vez que tinha tentado contar para uma professora o que estava acontecendo, mas quando chegou na hora, não conseguiu falar diretamente. Disse que inventou uma história sobre uma amiga que estava passando por problemas em casa. A professora não entendeu que ela estava falando de si mesma. Por isso, é importante estarmos atentas também a essas tentativas indiretas de pedir ajuda. Quando uma criança conta uma história muito específica sobre abuso, mesmo dizendo que é sobre uma amiga ou alguém que ela conhece, pode ser que ela esteja tentando contar sobre si mesma. Outra coisa que aprendi com essa experiência é que os abusadores podem ser pessoas aparentemente respeitáveis, que ninguém suspeitaria. Dr. Eduardo era um advogado bem-sucedido, ia à igreja todo domingo, tinha boa reputação na vizinhança, era considerado um pai de família exemplar. Ninguém imaginaria que ele fosse capaz de fazer aquilo com a própria filha. E isso torna tudo mais difícil, porque quando tentamos denunciar, muitas vezes as pessoas não acreditam. Mas ele é um homem tão correto. Deve ser engano, ele jamais faria isso. Essa menina deve estar inventando história para chamar atenção.
Por isso é importante ter evidências, ter testemunhas, documentar tudo o que for possível. Eu tive a sorte terrível de ter ouvido diretamente a conversa entre Dr. Eduardo e Amanda, de ter visto as evidências físicas do abuso, mas nem sempre temos provas tão claras. Às vezes temos só a intuição, a sensação de que alguma coisa está errada. Nesses casos, é importante procurar ajuda de profissionais capacitados, psicólogos, assistentes sociais, conselheiros tutelares, pessoas que sabem identificar sinais de abuso que nós, leigos, podemos não perceber. Eles sabem fazer as perguntas certas, sabem como abordar a criança sem traumatizar ela ainda mais. Também quero falar uma coisa importante para vocês. Mães que estão me assistindo, confiem nos seus instintos. Se alguma coisa não está parecendo certa com seu filho, se ele está diferente, se vocês sentem que alguma coisa está errada, investiguem. É melhor ser chamada de paranoica do que descobrir tarde demais que seu filho estava sofrendo e vocês não perceberam. Prestem atenção se seus filhos demonstram medo excessivo de algum adulto específico, se evitam ficar sozinhos com certas pessoas, se têm mudanças bruscas de comportamento depois de visitas ou saídas com determinados familiares. E, principalmente, acreditem nos seus filhos quando eles tentarem contar alguma coisa para vocês. Crianças raramente inventam histórias de abuso sexual. Se seu filho disser que alguém tocou nele de forma inadequada, leve a sério, mesmo que seja uma pessoa da família, mesmo que seja alguém em quem vocês confiam muito. Sei que é difícil acreditar que alguém próximo possa fazer uma coisa dessas, mas infelizmente a maioria dos abusos acontece dentro de casa, cometidos por pessoas conhecidas da família. Pais, padrastos, tios, avós, irmãos mais velhos, amigos próximos da família. A Amanda me disse uma vez que tentou contar para a mãe o que estava acontecendo, mas Dr. Eduardo descobriu antes que ela conseguisse falar direito e a ameaçou tanto que ela nunca mais tentou. Se Dona Cristina tivesse prestado mais atenção aos sinais, se tivesse criado um ambiente onde Amanda se sentisse segura para falar, talvez a situação tivesse sido resolvida muito mais cedo. Por isso é tão importante que vocês, pais, criem um canal de comunicação aberto com seus filhos. Deixem claro que eles podem contar qualquer coisa para vocês, que vocês vão acreditar neles e proteger eles, não importa o que aconteça. E ensinem seus filhos sobre o próprio corpo, sobre privacidade, sobre a diferença entre carinho apropriado e toque inadequado. Crianças que sabem que têm direito à privacidade corporal são mais capazes de identificar quando alguém está ultrapassando os limites. Ensinem também que eles nunca devem guardar segredos sobre toques ou brincadeiras que os deixem desconfortáveis. Expliquem que adultos que fazem coisas inadequadas sempre pedem para a criança não contar para ninguém, e que isso é justamente um sinal de que alguma coisa está errada. Uma coisa que me chocou muito na história da Amanda foi descobrir que Dr. Eduardo dizia para ela que aquilo era normal, que todos os pais faziam aquilo com as filhas. Isso mostra como é importante educar as crianças sobre o que é comportamento normal e o que não é. Se a Amanda soubesse desde pequena que aquilo não era normal, que pais não fazem esse tipo de coisa com os filhos, talvez ela tivesse procurado ajuda mais cedo. Mas como ela não tinha referência, acreditou nas mentiras do pai por anos. Por isso, a educação sexual adequada para a idade é tão importante. Não estou falando de ensinar coisas inadequadas para crianças pequenas, mas de dar informações básicas sobre privacidade corporal, sobre a diferença entre carinho de família e comportamento inadequado. Existem livros infantis que abordam esse assunto de forma adequada para cada idade, existem cartilhas educativas, existem profissionais capacitados que podem ajudar os pais nessa conversa. O importante é não deixar as crianças completamente sem informação, vulneráveis a quem quiser se aproveitar da inocência delas. Meninas, eu sei que a história que contei hoje é pesada, difícil de ouvir e de processar, mas é uma realidade que infelizmente acontece muito mais do que gostaríamos de admitir. E quanto mais falarmos sobre isso, quanto mais estivermos alertas, mais crianças poderemos proteger. Se vocês conhecem alguma criança que está apresentando comportamentos estranhos, que parece estar sofrendo, não hesitem em procurar ajuda.
Melhor errar por excesso de cuidado do que por falta de atenção. E se vocês mesmas sofreram abuso na infância e nunca falaram sobre isso, saibam que nunca é tarde para procurar ajuda psicológica. O trauma de abuso sexual pode afetar a vida adulta de várias formas: dificuldade de relacionamento, problemas de autoestima, depressão, ansiedade. Mas com o acompanhamento adequado, é possível se recuperar e ter uma vida plena e feliz. A Amanda hoje é um exemplo perfeito de que é possível superar esse tipo de trauma. Ela não deixou que o que aconteceu definisse toda a sua vida. Com ajuda profissional, apoio da família que realmente a ama e muita força de vontade, ela conseguiu se reconstruir. Ela sempre me diz que quer usar a própria experiência para ajudar outras crianças que passaram por situações parecidas. Quer mostrar para elas que existe vida depois do trauma, que é possível ser feliz de novo. Dona Regina, ela me disse numa das nossas últimas conversas, eu ainda tenho alguns gatilhos, ainda tenho dias difíceis, mas aprendi que isso faz parte do processo de cura. O importante é que hoje eu sei que não fui culpada pelo que aconteceu. Sei que mereço ser amada e respeitada, e sei que posso ajudar outras pessoas com minha história. Para finalizar, quero dizer para todas as trabalhadoras domésticas que estão me assistindo: nós temos um papel muito importante na proteção das crianças. Estamos dentro das casas, vemos o que acontece quando mais ninguém está por perto. Às vezes, somos as únicas testemunhas de situações que ninguém mais presencia. Isso nos dá uma responsabilidade muito grande, mas também nos dá o poder de fazer a diferença na vida de uma criança. Se vocês virem alguma coisa errada, não tenham medo de agir. Uma criança vale mais que qualquer emprego, vale mais que nossa segurança pessoal. E lembrem, vocês não estão sozinhas nisso. Existem órgãos, profissionais, organizações preparadas para lidar com essas situações. Vocês não precisam resolver tudo sozinhas, mas podem ser o primeiro elo da corrente que vai salvar uma criança. Se essa história que contei hoje tocou vocês de alguma forma, se acharam importante o que foi dito aqui, compartilhem com outras pessoas. Quanto mais gente souber identificar esses sinais, quanto mais gente tiver coragem de agir quando necessário, mais crianças poderemos proteger. Deixem nos comentários se vocês já passaram por alguma situação parecida, se já presenciaram alguma coisa estranha no trabalho de vocês, se conhecem alguém que pode estar precisando de ajuda. Vamos criar uma rede de apoio entre nós, trocar experiências, nos ajudar mutuamente a proteger as crianças que cruzam o nosso caminho. E não esqueçam, se vocês ou alguém que vocês conhecem estão passando por uma situação de abuso, procurem ajuda imediatamente. Liguem para o Disque 100, procurem o conselho tutelar, conversem com um adulto de confiança, procurem uma delegacia. Ninguém precisa sofrer sozinho, e sempre existe alguém disposto a ajudar. O que aprendi com a história da Amanda é que às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida para que possamos ser instrumentos de proteção e cuidado. Eu estava ali naquela casa para trabalhar, ganhar meu sustento, cuidar da limpeza e da organização, mas acabei sendo usada para salvar uma criança de um sofrimento terrível. Talvez vocês também estejam sendo colocadas em determinadas casas, não só para trabalhar, mas para cuidar, para proteger, para estar atentas ao que acontece ao redor. Não desperdicem essa oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. Cada vez que olho para a foto da Amanda formada no ensino médio, que ela me mandou ano passado, ou quando leio as mensagens dela contando sobre a faculdade, sobre os sonhos dela de ajudar outras crianças, meu coração se enche de gratidão por ter tido coragem de agir quando foi necessário. E quando penso que ela poderia ter continuado sofrendo por anos, ou pior, poderia ter desistido da própria vida por causa daquele sofrimento, eu tenho certeza de que fiz a coisa certa, mesmo com todos os riscos que corri. Obrigada por terem me escutado até aqui, mesmo sendo uma história tão difícil. Sei que não foi fácil ouvir, mas era importante contar. Espero que possa ajudar outras pessoas a ficarem alertas, a agirem quando necessário, a protegerem as crianças que estão ao nosso redor. Vamos nos unir nessa corrente de proteção às nossas crianças. Vamos ser os anjos da guarda que elas precisam. Vamos fazer a diferença, uma criança de cada vez.
Um beijo no coração de todas vocês, que Deus abençoe vocês e suas famílias, proteja seus filhos e dê força para sempre fazerem o que é certo. E até o próximo vídeo, onde vou contar outras histórias da minha vida como empregada doméstica. Se cuidem, se protejam e, principalmente, se vejam alguma criança precisando de ajuda, não hesitem em agir. Vocês podem ser a diferença entre o sofrimento e a salvação na vida de alguém.